Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje dia de comentar o que está pressionando o seu bolso, porque a gente vai falar de IPCA 15, que mede a inflação do finzinho de outubro e do comecinho de novembro. Então a gente já vai entender quais são os indícios do que deve pintar na inflação de novembro. A gente também vai falar da isenção do imposto de renda, que ela foi ali assinada e sancionada ontem. Então vamos falar o que muda, o que não muda com essa isenção e vamos trazer alguns trechos de falas para comentar com vocês. E se der tempo, a gente ainda passa pelo relatório Focus, que já está ali meio velhinho, mas vamos já para a nossa agenda, porque hoje ela está um pouco mais enxuta, porque não vamos ver Estados Unidos aqui na nossa agenda em grande escala, porque por lá já começa o feriado de Ação de Graças. Então, às 4 horas da manhã, o índice de confiança do consumidor de dezembro já foi divulgado. Lembrando que o índice de confiança do consumidor mede o sentimento como se fosse ali uma prévia do mês seguinte. É o sentimento para o curto prazo. E por isso que a gente já está falando em dezembro, no caso alemão. Às 8 horas da manhã aqui no Brasil saiu o IGPM de novembro, que também traz aí os indícios do que pode pressionar o nosso bolso no final do mês com a inflação oficial, o IPCA. Claro que aqui a métrica é diferente, você tem os pesos dados a cada um das categorias de inflação, então tem a inflação ao produtor, tem o INCC, mas também tem o IPC, que apesar da metodologia ser diferente, também pode trazer essa indicação do que deve mexer com o nosso bolso. Às 8 horas da manhã, também divulgação da FGV, saiu a sondagem do comércio e em seguida, na verdade tudo junto e misturado, saiu a sondagem dos serviços de novembro. Na zona do euro, às 9h30 da manhã, o Banco Central Europeu divulgou a ata da última reunião de política monetária. Então aqui o resumão do que a gente tem de decisão e de indicação, de sinalização em relação à política monetária da zona do euro. E às 10 horas da manhã, aqui no Brasilzão, teve, na verdade, porque já passou, sondagem da indústria da construção de novembro, mas essa medição não da FGV, e sim da CNI. Mas vamos seguir, porque a gente tem mais um pouquinho de agenda. No Reino Unido, o dirigente do Banco da Inglaterra, porque a Megan Green participa da conferência de equities anuais ali, então de ativos, vamos pensar assim, anuais. Ficou muito ruim essa frase, mas vamos seguir. No Brasil, durante o dia, tem o resultado primário do governo central e nos Estados Unidos, como já adiantei, feriado de Ação de Graças mantém os mercados fechados e isso fez com que a semana tivesse um movimento até um pouco mais limitado, um movimento de posicionamento para passar pelo feriado de Ação de Graças, porque hoje e amanhã os mercados ficam limitados, hoje fechados e amanhã também limitados. Então isso faz com que a liquidez global diminua e a gente fica sem referências importantes lá de Nova York, como câmbio, as próprias treasuries. Então enxuga um pouco essa liquidez e esse movimento dos mercados de forma geral. E, claro, impacta aqui o Brasilzão. Então, hoje, sem referência lá nos Estados Unidos, o dia deve ser um pouquinho mais morno. E antes da gente falar do fechamento, porque eu não quero dar spoiler para vocês do IPCA 15, de como ele ficou, eu vou inverter hoje. Eu vou deixar o fechamento para depois do IPCA 15, porque aí a gente entende como é que esse IPCA 15 repercutiu no dia de ontem. Então já vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, interessa a mais de 20 milhões de brasileiros, que é a isenção do imposto de renda, que foi sancionada ontem pelo presidente Lula para quem ganha até R$5 mil. Então esse dinheiro, quando a gente fala de aumento da isenção, eu sempre gosto de falar de imposto de renda como se a gente estivesse falando de uma fileira de copinhos. E aí isso ajuda a gente a entender não só a progressividade do imposto de renda, mas como as alíquotas são aplicadas a cada faixa de renda. Porque eu sei que isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. Então vamos supor que a gente tem uma fileira de copinhos ali empilhados
em pirâmide. Se você joga um líquido no primeiro copinho e ele enche completamente, esse primeiro copinho é a faixa da isenção. Quando você enche esse primeiro copinho e sobra líquido para a segunda faixa, você só vai pagar imposto ou a alíquota de imposto de renda sobre o que excedeu aquela primeira faixa de isenção. Então não é sobre o total, é sobre o que excedeu a primeira faixa que era isenta, que ninguém paga. Conforme as fileiras de copinho vão enchendo, aí sim você vai sempre descontando o que você já pagou e aplicando a nova alíquota à próxima fileira. Então é como se na segunda fileira, se ela encher completamente também e vazar para a terceira, já numa terceira fileira de copinhos, você vai descontar a faixa da isenção, vai descontar o que você já pagou a alíquota anterior e vai pagar só sobre o excedente naquela terceira fileira. E o que acontece quando a gente aumenta a isenção de imposto de renda? É como se a gente estivesse colocando um balde, não mais um copinho na primeira fileira. Para encher aquela faixa, você precisa de muito mais líquido. E isso coloca renda no bolso das pessoas. É renda que circula, é economia que vai aquecer com isso. É mais gente consumindo, porque o trabalhador, normalmente, quase em todos os casos, gasta tudo que ganha. E até por isso tem toda aquela discussão em relação à progressividade do imposto de renda aqui no Brasil, quando a gente fala de renda, de imposto sobre o consumo. Porque vamos combinar que o brasileiro, ou entender que o brasileiro gasta tudo que ganha, na maioria dos casos, quando é um trabalhador, tudo que ele consome, ou quase tudo que ele consome, vai ter imposto sobre consumo embutido ali, né? Sempre vai ter o imposto sendo cobrado. Então, isso traz um caráter progressivo do imposto de renda, porque ele vai, regressivo, desculpa, porque ele vai pesando cada vez mais ou cada vez menos, né, se a gente aumenta a renda, e cada vez mais quando a gente diminui a renda. Vamos supor que duas pessoas comprem um pãozinho. Uma pessoa ganha um salário mínimo e ela compra um pãozinho. Ela paga imposto sobre aquele pão. Uma pessoa que ganha 25 mil reais vai na mesma padaria e compra o mesmo pãozinho. Ela paga a mesma alíquota sobre aquele pãozinho. Em quem esse imposto, ou para quem esse imposto pesou mais no imposto sobre consumo? Claro, em relação à pessoa que tem a menor renda, já que a alíquota é a mesma para os dois e os dois só compraram um pãozinho. Sempre brinco, se eu comprar uma TV e um bilionário comprar a mesma TV, seja qual for o motivo, para ele o imposto sobre consumo vai pesar infinitamente menos do que para mim. Então a gente tem essa discussão do IRC ainda pouco progressivo quando a gente fala de consumo, mas o imposto de renda, ele está aí para tentar corrigir essa distorção do nosso sistema tributário. E o imposto de renda progressivo, que cobra mais de quem ganha mais, não é invenção de ninguém. Isso está na Constituição e precisa ser cumprido. Então é como se a gente estivesse tirando o copinho da primeira faixa e colocando um baldinho de praia ali. Vai precisar de muito mais água para encher aquela primeira faixa e vai provavelmente vazar menos para as outras faixas que vão pagar o imposto de renda ali, inclusive agora com descontos que vão acontecendo ali nas próximas faixas de renda até chegar no 27,5. Paga 27,5 em cima de tudo? Não, paga 27,5, descontando as alíquotas anteriores, como era anteriormente também, só que com uma faixa de isenção um pouco maior. Então é isso que a gente precisa entender, porque eu sei que quando a gente fala de isenção de imposto de renda, surge um monte de dúvida na cabeça das pessoas, mas também existem ali questões ligadas à desinformação também. Porque quando você desinforma, fala uma coisa ali meio pela metade, deixa aquela pessoa vulnerável a acreditar em outras coisas aí, como já fizeram várias vezes, e imposto, como é uma coisa que ninguém gosta de pagar, as pessoas acham sempre que pagam bastante imposto, e isso se deve mais ao caráter progressivo ali do IR, ou na verdade regressivo do imposto sobre consumo, do que o progressivo do imposto de renda. Mas o Brasil, na média, ele tem ali a mesma, está até às vezes abaixo da média do mundo. A questão é a distribuição dessas alíquotas e dessa carga tributária que acaba pesando, no caso do imposto sobre consumo, mais sobre as pessoas de menor renda. Então o imposto de renda, ele tenta corrigir isso, mas nem sempre ele consegue corrigir se ele fica desatualizado. Então é como se estivesse puxando um pouco a corda para o lado ali da progressividade do imposto, de tentar
fazer com que quem ganha mais pague mais. Só que a gente sabe que aqui no Brasil tinha um monte de subterfúgios legais, inclusive, para que as pessoas não pagassem imposto de renda quando elas têm rendas mais altas. E é essa distorção que começa a ser corrigida. É um primeiro passo, é um primeiro degrau em direção à justiça tributária, mas ainda, acredito eu, longe do ideal. A gente ainda precisa olhar mais para a renda e precisa olhar mais para patrimônio. Mas é uma notícia a ser comemorada porque vai beneficiar mais de 15 milhões de brasileiros. E se a gente pegar desde 2013, as mudanças de imposto de renda, as atualizações, já estão beneficiando mais de 20 milhões de brasileiros. Então não tem como ser contra, a não ser que você ganhe muito dinheiro, tenha uma renda altíssima e não queira pagar a sua parte. Mas não tem como ser contra uma isenção como essa, uma medida econômica como essa, que tenta corrigir um pouco essas distorções. Então vamos ver aqui como foi a assinatura da isenção do imposto de renda ontem, no evento oficial do presidente Lula. Neste momento, o presidente da República sanciona o projeto de lei 1087 de 2025, que amplia a faixa de isenção e institui a tributação mínima do imposto de renda. A nova lei amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e estabelece descontos no imposto para pessoas que ganham até R$ 7.350, beneficiando 15 milhões de brasileiros. A proposta também prevê a tributação mínima de até 10% para pessoas de alta renda. E por mais que ele fale aqui no vídeo que vai propor ali aquela tributação mínima de 10% para quem tem alta renda, então ele fala disso, mas a gente também tem que lembrar que vai ser progressivo. Não é 10% para todo mundo que tem alta renda, e a gente fez uma arte para explicar isso para vocês, mas daqui a pouquinho eu coloco aqui. Então a gente precisa entender que isso tem uma compensação. Não existe você isentar alguém sem compensar. E essa compensação veio da tributação das rendas mais altas, que normalmente recebem a renda por dividendos. Então a pessoa distribuía dividendos, recebia por dividendos e os dividendos não eram tributados. Agora eles vão ser tributados, claro, com uma alíquota também progressiva, que começa para quem ganha acima de R$ 50.000, mas ela vai progredindo ao longo das faixas de renda também até chegar em 10%. Então, como falei, é um início de correção da distorção tributária do Brasil, mas ainda longe do ideal, porque outros países cobram muito mais imposto sobre lucros e dividendos. E quem falou também sobre isso, e eu já comento os dois na sequência, foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ver um trechinho aqui e a gente já comenta e traz alguns dados para vocês. Quando você fala em ajuste de conta, todo mundo arrepia, com razão, porque todas as vezes que se fez um ajuste nas contas, se fez no lombo dos mais pobres, invariavelmente. O salário mínimo ficou sem correção, acima da inflação, 7 anos, a tabela do imposto de renda ficou sem correção 7 anos, isso fez com que 20 milhões de brasileiros passassem a pagar o imposto de renda, pelo mero congelamento da tabela do imposto de renda. Os programas sociais foram congelados, o salário de servidores congelados, sempre no lombo do trabalhador. Dessa vez nós resolvemos fazer diferente. Esse projeto, ele é um projeto neutro do ponto de vista fiscal. Mas tudo que nós fizemos para ajustar as contas, e que causa certa revolta em algumas pessoas, é que o andar de cima foi convidado a fazer o ajuste. Não foi o andar de baixo. E é justamente isso. Quando você fala em cobrança de imposto de quem nunca contribuiu, e normalmente são pessoas que acabam usufruindo mais até de isenções, de renúncias e até serviços públicos que chegam ali na casa dos mais ricos. Se a gente for pensar, alguns serviços chegam mais, inclusive,
a casa dos mais ricos do que numa periferia, por exemplo, que a gente sempre fala, os economistas falam que você quer conhecer o estado mínimo, você vai até uma periferia. Ele é mínimo na provisão ali, na distribuição dos recursos para trazer infraestrutura para aquele lugar, mas ele normalmente é máximo na questão de repressão policial e na violência também policial. Então é uma coisa até dual ali quando a gente fala, por exemplo, das periferias, das favelas, das comunidades, que chega a repressão policial, por exemplo, mas não chega a infraestrutura. A infraestrutura da cidade vai chegar normalmente à casa do mais rico, que pode nem contribuir com o imposto de renda, vai contribuir com o imposto sobre consumo, mas vai pesar muito pouco para ele, mas ele ainda vai ficar ali isento do imposto de renda porque recebe por lucros e dividendos. Então, assim, uma pessoa que normalmente se beneficia de renúncia fiscal, se beneficia de benefício fiscal, se beneficia de infraestrutura, não está na conta, não contribui em nada, então chegou a hora do leão dar uma passeadinha ali, deixou de dormir na selva e foi dar uma passeadinha no andar de cima, porque é justo que todo mundo contribua com o imposto de renda, que contribua para que seu país consiga também trazer um pouco de justiça tributária para quem ganhe menos. E o que o Haddad falou é verdade, a tabela ficou congelada por 7 anos, o salário mínimo também. E isso trouxe uma distorção ainda maior para uma justiça tributária, para a questão tributária aqui do Brasil, que já é muito desigual. Se a gente pega vídeo ali de 1995, da Maria da Conceição Tavares falando sobre o assunto, parece que foi gravado hoje, porque nada mudou em 30 anos. Então a gente precisa começar a olhar para essa questão com um pouco mais de atenção, só que quando se fala em pagar imposto de renda e quem nunca pagou começar a contribuir, isso gera revolta, começa a se falar de populismo fiscal, você vê as pessoas com choradeira, começam a tentar derrubar e melar na verdade, a contrapartida, não a isenção de imposto de renda, como fez Ciro Nogueira. Então, é um assunto que mexe com uma camada que normalmente tem poder político e econômico e que não quer ceder os seus privilégios, quer continuar recebendo os benefícios e as benesses, mas não quer contribuir com isso. E o projeto começa, assim, a um suspiro dessa mudança de direção na igualdade tributária. E a gente até colocou aqui uma arte para vocês, fez uma arte para vocês, para que a gente entenda como fica agora essa isenção do imposto de renda e as faixas seguintes, porque o desconto vai acontecer ali nas faixas seguintes também. Quem ganha até R$5.000 vai ter a isenção total. A economia por ano estimada é de R$ 4.356. É uma economia, né, aqui considerando que a pessoa ganha ali até 5 mil, é uma economia importante. A gente já fez esse cálculo várias vezes e é como se fosse mais um 14º ali para as pessoas. Até 5.500 o desconto é de 75%. Então não é porque você passou ali R$500 que você já vai entrar na alíquota de 27,5%. Você ainda vai tendo um desconto regressivo conforme a renda vai aumentando até 7.350. Para quem ganha até 6 mil, o desconto é de 50%. Para quem ganha até 6.500, o desconto é de 25%. Claro, a economia aqui vai diminuindo, mas é uma alíquota também, né? Um desconto que vai diminuindo para não colocar a pessoa já direto ali dos 5 mil, de 5.001, por exemplo, já na alíquota de 27,5%. Ficou na renda a partir de 7.350, aí não tem desconto, você entra já na alíquota de 27,5%, que já estava, né, pela regra atual, e você ainda vai contar, claro, porque a isenção, a faixa de isenção é para todo mundo. Você vai tendo, como falei, precisa encher primeiro o baldinho e você só vai pagar a alíquota vigente ali para sua faixa de renda do que exceder. Essa é uma dúvida que as pessoas têm muito. Ah, eu ganho R$5.000 e aí vou pagar imposto sobre 27,5 sobre R$5.000 e Não é assim que funciona as faixas, ou funcionam as faixas de renda do imposto de renda. A gente tem mais um trechinho aqui que fala do presidente Lula sobre a injustiça, que é justamente o que a gente estava falando até agora, né? Essa injustiça principalmente dos lucros e dividendos aqui no Brasil, e que isso vai começar a ser corrigido, e aí a gente já vê como fica o caso das altas rendas.
quando nós estamos aqui comemorando, sabe, a assinatura de uma lei que garante isenção de imposto de renda até R$5.000, e eu vi o Lira falar do participação no lucro, eu fico pensando, gente, qualquer um tem que saber que é injusto. Eu recebo dividendo, eu não pago nada de imposto de renda. Eu recebo bônus de um banco, todo banqueiro recebe bônus. Banqueiro e quem está lá no banco, todo mundo recebe bônus. E não paga imposto de renda, não. Agora, eu trabalho que nem um desgraçado, chego no final do ano, eu vou ter R$10.000 de participação no lucro, pá, tem que pagar imposto de renda. Eu sei, Bahia, que não depende de você. Eu sei que não depende de você. Mas é uma coisa que nós precisamos começar a pensar. É uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar. Porque nós estamos apenas tendo o início, sabe, de uma coisa que tem que acontecer, que já aconteceu em muitos países do mundo. Precisa realmente começar, né? Nenhum outro país dá isenção. Para não falar que nenhum outro país, 2 países dão isenção de lucros e dividendos, incluindo o Brasil, que agora não tem mais isso, pelo menos para as faixas mais altas de renda. Mas precisa começar a ser corrigido. E como o presidente Lula falou, concordo com ele, é o primeiro passo. Mas a gente sabe que dar um passo um pouco mais largo, se um pequeno passo, um suspirinho, um respiro, um pouquinho de justiça tributária já incomodou muita gente, imagina 2, 3 elefantes que não vão incomodar muito mais. Então, se a gente começa a ter uma tributação pesada ali de patrimônio, uma tributação pesada de renda, olhar mais para os lucros e dividendos, vai ser uma chiadeira sem fim e vão tentar derrubar e construir um muro para que não vá para frente. Então, quando a gente fala de justiça tributária no Brasil, a gente precisa entender toda a raiz também do poder político e econômico que tenta barrar essas medidas e não deixa que elas avancem, porque é muito mais conveniente para quem controla o poder político e econômico que todo o ajuste, que toda a carga tributária, que a maior parte ali da contribuição fique com as pessoas de menor renda. Porque é conveniente para quem decide. Se a pessoa vai decidir em relação ao tema, ela vai votar contra ela mesma? Se ela estivesse votando pelo país, ela pensaria em votar de outra maneira. Mas muitas vezes as pessoas estão ali, parlamentares, não são todos, claro, a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que boa parte deles, a gente está falando de centrão, a gente está falando de um centrão, inclusive, fisiológico, muitas vezes, vai acabar advogando em causa própria ou defendendo interesses de quem os colocou ali. Então, nesse conflito, eles acabam indo contra a população, que também colocou ali, mas indo contra a população e contra um país para benefício próprio. Então, é um começo, como eu falei, é um suspiro. Mas vamos ver como fica, então, a tributação para as altas rendas na progressão das alíquotas também, porque, como eu falei, não vai ser 10% para todo mundo. Então, vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar. Aqui a gente está falando na renda anual, tá? Então, eu falei 50 mil, o que dá 600 mil ao ano. Então, você ganha ali exatamente os 50 mil, né? Ficou em 49.999, parece promoção de Black Friday que está chegando. Você vai ainda estar na alíquota zero. Ficou entre 600 mil ou 50 mil no ano e 750 mil, você vai entrar na alíquota de 2,5%. Então, aqui, principalmente, lucros, dividendos que eram isentos vão começar a contribuir com 2,5%. Chegou em 900 mil anuais, 5%. Como eu falei, é um início de justiça tributária. 1,05 milhão, 7,5%. E chegou a 1.200.000 aqui, então chegou, né, aos 100 mil no ano, ou desculpa, aos 100 mil no mês, a partir daí que você vai chegar na maior alíquota, que é 10%. Então não é 10% para todo mundo, ainda vai ser escalonado. Então a chiadeira, a choradeira, muitas vezes vem sem razão, e justamente porque essa pessoa nunca contribuiu. A gente já fez aquele cálculo, e se vocês quiserem depois eu trago para vocês de novo, de quanto pagaria, por exemplo, o Joesley Batista, quando a gente teve o vazamento do imposto de renda dele, dá para ver o quanto ele recebeu de dividendos e o quanto ele recebeu como executivo com desconto na fonte. Além dele ter um monte de deduções, você ainda tem a maior parte da renda dele, que é assim, incomparável com o que ele ganha como executivo, distribuição de lucros e dividendos que não pagavam nada.
Então é esse tipo de pessoa que vai começar a ter uma participação contributiva, assim como todo mundo, para tirar um pouco a carga de quem ganha até R$5.000, que a gente nem está falando de uma grande também revolução na tabela do imposto de renda, como se a gente tivesse corrigido, pelo menos até agora, todas as faixas de isenção, para trazer uma isenção que condiza com a realidade do salário mínimo, que condiza com a realidade também inflacionária do Brasil hoje. Já falando de inflação, não vai dar tempo de eu falar do IPCA 15, mas eu prometo que amanhã eu começo com esse assunto. Então o Theo, que eu vi que está aqui esperando notícias sobre o preço dos ovos, amanhã a gente fala sobre isso sem falta, a gente começa o assunto falando sobre inflação e termina os assuntos que também vão vir, eu tenho certeza, amanhã, porque tem sondagem, tem uma série de coisas para a gente comentar com vocês. Então amanhã eu coloco tudo em dia, porque a isenção de imposto de renda é um assunto importante, é um assunto que diz respeito a todos nós, trabalhadores brasileiros, e também é muito importante que a gente entenda como funciona esse mecanismo para não cair aí em fake news, não cair em desinformação quando alguém começa a falar de imposto, porque é o que mais tem nessa rede social, nessa rede mundial de computadores. Vou chamar vocês porque a gente tem que avisar a Ludmila que é hoje. Hoje acontece a nossa aula Teoria Crítica da Sociedade, a nossa aula inaugural da pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Vai ser uma aula magna, uma aula gratuita para você. E para você conhecer também, além de ter uma aula, conhecer o nosso programa de pós-graduação. O primeiro foi um sucesso e eu tenho certeza que esse vai ser também. Então não quer ficar de fora? Quer conhecer esse nosso novo programa de pós-graduação? Entre em iclmercado.com.br ou aponta o QR Code aqui para o cantinho da tela, que você se inscreve, ganha o acesso à aula, que é gratuita, mas precisa se inscrever, ganha o acesso à aula e também é lembrado lá no momento da aula, às 8 horas da noite, para não esquecer e não ficar de fora. Então é hoje, chegou o grande dia e eu tenho certeza que vocês vão adorar essa aula inaugural e o programa de pós-graduação, porque ele está pesadíssimo. Agora eu vou entregar o programa para os nossos vizinhos de cima, porque o Rolê ICL começa agora e vocês estão em mais que excelente companhia com o William De Luca, Guga Noblar, que está lá na Polícia Federal, eu acho que ele ainda está por lá, e Sara Zara. Então é o trio que a gente adora, vocês estão realmente em boas mãos e eu volto amanhã para mais notícias que mexem com o nosso bolso, com a nossa bolsa e principalmente com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Hoje chegou mais um daqueles dias que a gente tem que marcar no calendário do ICL, porque vai fazer parte para sempre da história do ICL. O lançamento da nossa pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Primeira vez no Brasil que é oferecido esse curso. Hoje à noite, às 8 horas, eu vou explicar todos os detalhes do curso para vocês. Vocês já estão inscritos, 1 hora antes da aula vai chegar no seu e-mail ou no grupo de WhatsApp o link para você poder clicar e já ir para a sala de espera. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais. Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.